Globalização e neoliberalismo. O grupo que irá apresentar sobre esse termo é composto por César Frazão, Giovanni Oliveira, Thiago Cardoso e Yuri Diogo. Globalização, a integração do mundo. Vamos abordar sobre esse tema. O que é a globalização? A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. Ela teve início durante as grandes navegações, quando a Europa estava descobrindo novos continentes e países, e expandindo o seu mapa sobre o mundo. A segunda etapa da evolução da globalização foi quando aconteceu a evolução das tecnologias de transporte e comunicação. Então, na primeira revolução industrial, teve a invenção das máquinas a vapor, navios e trens. Isso facilitou muito o transporte e o comércio das coisas. Na segunda e terceira revolução industrial, tivemos a invenção da eletricidade e da computação, onde ficou muito mais fácil os meios de comunicação. Também teve diversas evoluções nos meios de transporte, facilitando o avanço da globalização. Pode-se dizer que ao longo do tempo, a globalização diminuiu o tamanho do mundo, pois no seu início, quando tinha transportes de barcos a vela e carruagens, o mundo tinha um certo tamanho, pois se demorava um certo tempo para ir de um lugar até outro. Depois, com o avanço, a invenção das máquinas a vapor, esse tempo de deslocamento diminuiu, fazendo com que a percepção do tamanho do mundo também diminuísse. Depois dos anos 1950, teve a invenção dos aviões com propulsão a jato, que superavam a velocidade do som. Então fez com que o tempo de locomoção diminuísse ainda mais e o mundo parecesse menor. E hoje em dia o mundo parece menor ainda, pois temos diversos transportes que são extremamente velozes. Não só em termos de transporte, mas em termos de comunicação, o mundo diminuiu, pois a evolução da comunicação é significante, tendo que no começo a comunicação era feita por meio de cartas, demoravam meses para chegar, e hoje em dia mandamos uma mensagem no WhatsApp que chega instantaneamente do outro lado do mundo. Características econômicas. A primeira delas é o aumento da concorrência entre os mercados. Com a globalização, foi percebido a concorrência entre o mesmo mercado por empresas de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha concorrência entre Ford e Toyota, uma empresa americana e uma empresa japonesa, concorrendo no mesmo mercado. Outra característica é a grande circulação no mercado financeiro. Nessa época da globalização, foi quando surgiu as bolsas de valores de diversos países. E essa ideia, esse conceito de bolsa de valor, permitia que outros países investissem em outros países. Por exemplo, no nosso país, o Brasil, temos a Ibovespa, e outros países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra e o mundo inteiro pode aportar dinheiro na nossa bolsa de valores. Outra característica é a existência de empresas transnacionais. Então, antes da globalização, os produtos eram feitos e consumidos internamente no mesmo país. Hoje em dia, existem diversos produtos de diversos países no mundo inteiro. Um exemplo é a Coca-Cola, que domina o mercado no mundo inteiro. A última característica que nós podemos citar é a presença de blocos econômicos. Com o surgimento da globalização, surgiram esses blocos econômicos, como por exemplo o Mercosul, a União Europeia. Esses blocos econômicos são a junção de diversos países em tratados econômicos. E eles possibilitam diversas regalias entre esses países do mesmo grupo. Por exemplo, o Mercosul, nós temos livre de importação e exportação e preferência por importação e exportação entre os países desse grupo. Outra característica do Mercosul é que nós, do Mercosul, podemos ir de um país para o outro sem necessidade de visto. A política multipolar. No início da globalização, tinha a predominância da Europa sobre o mundo. Depois isso mudou na época da Guerra Fria, com a dominação dos Estados Unidos no lado ocidental e da União Soviética no lado oriental. Hoje em dia, existem diversas potências econômicas e militares no mundo. Não só duas, não só uma, mas diversos países têm essa força no nosso mundo. Isso caracteriza a evolução da globalização. A globalização cultural. Um forte aspecto da globalização é a influência cultural. Exemplos disso são os filmes de Hollywood, a Disney e o McDonald's, que influenciam desde da nossa cultura até o que nós comemos com base na cultura americana. Militarismo na globalização. Com a expansão marítima,
Hoje houve diversas descobertas de continentes e países, e isso começou a ocasionar conflitos por esses territórios. Grandes exemplos são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde teve a disputa entre diversas potências militares da época. Outro exemplo de militarismo na globalização é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a união de diversos países em um grupo militar só. Agora vamos falar sobre o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo. Então, o que é o neoliberalismo? Retomando, é um novo conceito do liberalismo clássico, ou seja, todos os conceitos do liberalismo que nós estudamos na disciplina trazidos para a atualidade. E podemos destacar a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores político-econômico e a baixa intervenção estatal. Neoliberalismo econômico. O neoliberalismo veio para substituir o modelo keynesiano, apoiando os princípios capitalistas. Então, durante a história, utilizaram do modelo liberalista, do liberalismo por um tempo, depois trocaram para o modelo keynesiano, utilizaram por um tempo, viram que não deu certo, não gostaram muito e voltaram a utilizar os ideais do liberalismo. E onde surgiu esse termo, né? Neoliberalismo, o novo liberalismo. São os mesmos conceitos, só que nos dias atuais. A ênfase principal é a não interferência do Estado na economia. As características do neoliberalismo econômico: a privatização de empresas estatais, a livre circulação de capitais internacionais, a abertura econômica para a entrada de empresas multinacionais, a adoção de medidas contra o protecionismo econômico, a redução de impostos e tributos cobrados indiscriminadamente. Globalização e neoliberalismo. Vamos abordar agora a relação entre esses dois conceitos. Relação entre globalização e livre mercado. Com o conhecimento de outras nações e a relação social entre elas, surgiu um mercado entre as mesmas. Como é hoje, né? Por exemplo, hoje em dia o Brasil é um grande exportador de soja para outros países e aí nós importamos tecnologia. Então, por exemplo, a gente exporta soja para a Europa e importa a tecnologia deles. Exporta soja para os Estados Unidos e importa a tecnologia deles. É uma relação de mercado econômico ainda. Então a globalização não trouxe só uma influência econômica, trouxe influência cultural, econômica e política. A gente pode citar que com o conhecimento de outras nações, o mundo inteiro conheceu sobre outras opiniões, outras visões de mundo. Como, por exemplo, a gente tem o neoliberalismo, tem o capitalismo, o socialismo, que surgiu na União Soviética, fatores que influenciaram o mundo como um todo, né? Influências políticas como democracia, ditadura. A gente conheceu como cada país funcionava e foi adaptando, até que a tendência é de termos um só sistema político, um só sistema econômico no mundo inteiro no futuro. Impactos culturais e econômicos. Bom, sem o neoliberalismo, a globalização não existiria de fato, né? Por quê? Pois tudo que a gente consome, tudo que a gente tem de cultura, tem um princípio em outro país. Um exemplo disso, nós somos grandes consumidores de produtos feitos da China. Sem a globalização e sem o neoliberalismo, isso não iria acontecer. Imagine se o nosso país tivesse medidas protecionistas. Nós não produzimos tecnologia, nós produzimos apenas commodities. Então nós teríamos muita soja e poucos computadores. Um exemplo cultural é o Natal. Como o Natal foi afetado pela globalização e pelo neoliberalismo ao longo do tempo. Pois antes era uma data totalmente religiosa, com o princípio de religião, e hoje em dia é uma data totalmente comercial, né? Onde a gente compra produtos de diversos países nesse dia e entrega presentes. Bom, em resumo, a globalização é a interconexão econômica e cultural entre diversos países. É onde se encaixa o neoliberalismo, pois se cada país fosse fechado, não fosse aberto a outras empresas, a investimento, a importação e exportação de produtos, não existiria essa relação entre esses países, não existiria essa globalização como nós conhecemos hoje. Essas são as referências bibliográficas que o grupo utilizou. Muito obrigado pela atenção de todos.